8º podcast no ar e esse é um dos mais especiais porque tem um conterrâneo, um piauiense e ele vai contar aqui tudo pra nós. Conterrâneo da Janaína e tem algo em comum comigo também. Que ele é jornalista, é gente da minha laia. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado a vocês por terem me convidado para esse bate-papo. Com certeza que vai ser maravilhoso. Já tivemos uma prévia antes para nos conhecer melhor e foi maravilhoso. E que bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Luiz, adorei sua voz. Que você é lindo. Obrigado. Thank you, well. O que você fazia no Brasil? Você era apresentador, locutor? Eu continuo fazendo trabalhos para canais de televisão e já fiz durante alguns anos como correspondente internacional para a TV Rio Norte, no estado do Piauí, um programa de variedades, muito legal. Então, assim, praticando, a gente tem a experiência e talvez, por causa disso, a voz tenha estado, como você disse, uma voz se torna bem interessante de se escutar. E como você veio parar na Holanda, Luiz? Saiu lá do nosso Piauí, terra da cajuína. Teresina. Terra da cajuína. Você não é de Teresina. Eu não sou de Teresina, gente. Eu sou de uma cidade que leva o meu nome artístico, o nome jornalístico, como queiram, que se chama Água Branca, que é a tradução em francês é Eau Blanche, porque eu morei muitos anos na França, então meu nome se tornou Luiz. Oh, interessante. Chique. Ui! Como é que você veio parar na Holanda? Saiu lá da Você me deixa um pouco zonzo, mas não foi de Teresina, foi de Água Branca. Conta pra gente. Gente, a minha saída do Brasil não tem muito pouco a ver com o Piauí, sim, com o maravilhoso estado do Amazonas, o qual eu amo de coração, Manaus, que uma terra que realmente me deu N possibilidades. Foi o meu primeiro trabalho que eu tive, um trabalho com salário e tudo, como guia turístico na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, maravilhoso. Então foi de Manaus aonde tudo começou. Então, assim, por uma na hora, muita gratidão. De nada. Eu sou Manaus. Olha só, meu Deus! Deixa eu refazer aqui a pergunta. Como você veio parar na Holanda? E eu quero cantar aquela partezinha que fala assim: minha Teresina, não troco jamais. E Água Branca você não troca jamais. Mas você tá aqui na Holanda há quanto tempo? Gente, eu esqueço até os anos, que pra mim o mais importante é o momento. Até às vezes meu aniversário eu esqueço. Então, já tá, se você contar de 93 pra cá, você tem a data de quando eu cheguei aqui na Holanda. Quantos anos são? Se você for boa em matemática, sabe? 93? Peraí. Cadê? Como é que tá fazendo meu aniversário? 31 anos. Justamente. Eu já sabia, mas a Priscila, né? Eu deixei pra Priscila realmente. Não, eu posso explicar. Eu sou péssima de matemática, mas eu tenho uma irmã que nasceu nesse ano, então eu sei a idade dela. Olha, tá vendo? Você tem de Holanda a idade da minha irmã. É uma vida inteira. Então, pra você foi muito fácil de fazer. Foi fácil. O cálculo foi assim. Foi rapidinho. Tá. E, Luiz, conta um pouco dessa trajetória. Você foi pra Manaus, ficou lá? Sim, eu fui pra Manaus e foi meu primeiro trabalho como guia turístico, né? Eu já comecei, quando cheguei lá, menos de um mês eu consegui trabalhar num hotel 5 estrelas, um hotel tropical, onde todas as estrelas famosas ficavam hospedadas. Então, por falar francês naquela época, né, que eu aprendi francês sozinho em casa, com fitas cassetes e aquilo tudo, então estava muito difícil para as pessoas na cidade encontrar alguém que falasse francês. Na época era muito difícil, né? Como hoje não se encontram muitas pessoas que falam francês, né? Inglês, outros idiomas, espanhol, mas o francês é um pouco mais difícil, né? Era um pouco mais difícil. Então, assim, quando eu cheguei lá, solicitei, eu mandei o meu currículo e o hotel me chamou e eu fui contratado na hora como guia turístico de inglês e francês. E de lá conheci uma família francesa que me ofereceu uma grande oportunidade para morar na França. E that's it. E foi assim que tudo, the rest is history, ou seja, o resto é história. Que legal. Só queria comentar sobre o Hotel Tropical, porque é um hotel incrível. De frente pro rio, é uma coisa
espetacular. Se você tiver a oportunidade de ir em Manaus e tiver a oportunidade de se hospedar nesse hotel, faça. Não tem nada melhor do que você acordar olhando aquela beleza, e o hotel ele te proporciona isso, né? Você consegue acordar e olhar o rio, coisa mais linda. Tem um próprio zoológico dentro do hotel. Exatamente, exatamente. Aquele zoológico, inclusive, ele é um zoológico que os biólogos que trabalham lá, eles cuidam daqueles animais, são animais resgatados. Olha só, coincidência, o Luiz é piauiense, e aí eu sou piauiense, e a primeira viagem que ele fez, né, A primeira vez que saí fora do Piauí, né, do estado do Piauí, foi para Manaus. E lá tudo começou. E Manaus é a terra da Priscila. Justo, olha, de vez em quando eu falo assim, Manaus, bem um sotaque. A gente fala assim, com esse sotaque E apanhei um pouco, assim, essa coisa do Inclusive, sotaque. assim, pro jornalismo, é uma dificuldade de a gente falar bonito, falar assim, claro, pra fora, assim, bem pronunciado, porque a gente tem esse chiado e esse uma na hora fala assim, Manaus. Tem um pouco carioca, um pouco, né? Assim, Exatamente. Mas o nosso país é muito rico, né? São tantos sotaques. Tem vários Brasils dentro de um Brasil. Tem o meu que é os meninos. E cada lugar tem a sua beleza, né? Então, não é assim. Vocês do Piauí falam um negócio, eu acho que você sempre fala, que eu acho muito engraçado. Priscila, me ajuda bem aqui com esse negócio, bem aqui. Tem essas falas locais, né? Realmente, cada estado tem a sua particularidade. Agora, uma outra curiosidade ainda sobre o Hotel Tropical, que é sempre comentado que as pessoas que trabalham com turismo, elas ganham umas coisinhas dos turistas, né? Um presente, relógio. Rolava isso mesmo? Eu nunca ganhei, gente. Eu devo admitir que eu nunca ganhei esse tipo de presente. O único presente que eu realmente recebi foi de uma turista alemã, porque na época eu falei que eu tinha aprendido sozinho o inglês e o francês. Então, essa turista alemã de Munique, ela me mandou os livros para aprender alemão com fitas cassetes. Ela me deu todo o método e daí eu consegui aprender um pouco de alemão. Esse foi o único presente. Não teve presentes caros tipo joias. Isso não aconteceu. Não deve ser caro. Mas eu ganhava muita gorjeta, né? Porque quando eu cheguei em Manaus, como eu vi que tinha muitos turistas, eu também comecei a aprender através de fitas cassetes o italiano. Então eu ganhava gorjetas pelos franceses, pelos italianos e pelas pessoas de língua inglesa. Então assim foi. Mas esses presentes caros não aconteceram. Comigo não. Então aí você foi para Manaus, chegou na França. Você pode falar um pouco mais da sua experiência lá na França pra gente? Claro, a França é um lugar maravilhoso. Eu sempre, desde criança, era fascinado, sem saber pela França que era tão maravilhoso. Porque o padre da minha cidade, lá na cidade de Água Branca, é um padre francês, né? E falava português, nascido na França, falava português muito bem, e foi meu professor de matemática, um grande professor super rígido, né? As pessoas tinham muito medo dele. Então, às vezes, quando vinham parentes dele visitá-lo na cidade, aí ficava sobre aquela coisa de ver aqueles estrangeiros, que a pessoa lá numa cidade pequena não tinha visto estrangeiros, então fiquei sobre aquela curiosidade com a França. Então, quando eu cheguei na França, foi tudo aquilo que eu esperava, desembarcar em Paris e tudo isso, e ver a Torre Eiffel. Então, para mim foi muito emocionante, porque eu sempre visualizei, né, a meditação, na minha meditação, do autor Laulo Trevisan, que fala sobre os imensuráveis poderes da mente, né? Então tem esse método de visualização, de você fechar os olhos, visualizar onde você quer estar e tudo. Então eu fiz isso durante algum tempo e os resultados apareceram, que era morar na França, e eu conseguia me imaginar já lá na França. Então, quando isso aconteceu, é como se eu já estivesse revivendo aquilo. E fui morar numa cidade que fica a mais ou menos 20 quilômetros de Besançon, que Besançon é não muito longe da Suíça, e uma família de franceses que me acolheu muito legal. Primeiro foi uma senhora que eu encontrei em Manaus, e depois fui morar com uma família francesa que, na verdade, ele era o prefeito dessa pequena cidade. Então, assim, foi muita experiência, e eles não falavam nenhuma palavra de português, então eu tinha que realmente
melhorar no francês para poder me comunicar com eles. E como é que você estudou? E você frequentou alguma escola para vencer essa barreira linguística? Não, justamente os livros foram a minha melhor escola, além de ter terminado o ensino secundário. E os livros me ensinaram que quando a pessoa tem uma dedicação mental todos os dias para estudar um idioma, né, que eu li nos livros que eu li, você estudar um idioma você tem que fazer todos os dias pelo menos meia hora. Então essa meia hora vai fazendo com que o cérebro se acostume. E isso eu pus na cabeça primeiro com o inglês, com fitas cassetes e livros, os quais eu copiei tudo à mão, porque na época não tinha impressora. Na verdade tinha impressoras, mas era muito caro para copiar esses livros que eu tomei emprestado da minha vizinha lá em Teresina, essa coleção de 4 livros. Então eu copiei todos esses livros à mão porque não tinha os meios financeiros de comprar, de mandar imprimir. Né? Então foi isso assim. Então na verdade isso até me ajudou na gramática inglesa a entender muitas coisas. Então foi isso realmente que comecei com o inglês, depois veio o francês, depois veio o italiano e outros idiomas por aí. Então é mais ou menos isso. Você é poliglota. Digamos que sim. É isso. Fala um pouquinho de francês pra gente, tô curiosa. Dá um conselho. Um provérbio, não sei, uma coisinha que vocês querem ouvir sua voz falando francês. Qu'est-ce que je peux te dire en français? C'est une langue que j'aime beaucoup. J'adore le français. C'est une langue fantastique. C'est très beau à entendre. Je suis très content d'avoir vécu en France et j'adore la France. Fala italiano também? Certo, parlo italiano. Fala a mesma coisa em italiano. Allora, cosa ti posso dire in italiano? Ho vissuto in Italia, a Como, una città bellissima, c'è il famoso lago di Como, non molto lontano dalla Svizzera. Anche mi piace anche l'Italia, è bellissima. In inglês. Hi, I lived in London. I really love London, and I've lived for over 4 years in the United Kingdom. So I had a lot of good experiences in the UK, and I have learned a lot about their culture. And so I'm very happy and blessed to have lived in such a wonderful place. Uau, Em português? Chocada. O sotaque Em português? dele, o sotaque dele falando o inglês não lembra a gente brasileiro. E tem muito forte o acento britânico. O sotaque. Deve ser conviver com muitos britânicos e isso ajudou bastante, né? Então, assim... Mas antes você fala em português o que você falou, que você falou em francês, falou em italiano e falou em inglês. Justamente o que eu disse foi, resumindo, é que eu gosto muito da França, eu gosto muito da língua francesa, o italiano é uma língua muito bonita e eu vivi não muito longe da Suíça, na Itália, perto, nessa cidade famosa que se chama Como, que tem esse famoso Lago de Como, que dizem que até o ator americano George Clooney tem uma casa em Como, né? Muito conhecida por esse lago de Como, que é visitado por pessoas do mundo inteiro. Então, realmente, a Suíça e todos esses lugares que já estive, cada um lugar mais bonito do que o outro. E não esquecendo que cada lugar tem a sua beleza. Luiz, mas a Suíça é sem explicação, né? Eu já fui Suíça na fantástica. Suíça e eu tentei tirar foto para mostrar para meus seguidores, mas não tem como, porque... Cada lugar é um cartão postal. Eu digo que realmente maravilhoso. E você chegou na Holanda. Eu cheguei na Holanda, depois da França eu fui morar em Portugal. Sim. E depois de Portugal eu fui para a Itália, voltei para Portugal novamente e depois vim para a Holanda. Aprendeu a falar o português de Portugal? Claro, com toda certeza que lá estive a viver, então tem que se adaptar ao lugar onde se está, não é? Então isso faz parte do viver, de se aprender, não é? Isso foi uma experiência bem prazerosa de lá estar em Lisboa, tem muitos amigos portugueses. Bem, o sotaque eu não consigo fazer tão bem, mas pelo menos quando eu sou com os portugueses eu gosto de falar a maneira portuguesa. Espanhol, tu fala um pouco? Espanhol sim, lo hablo muy poquito, pero... Nossa, Luiz, é um exemplo de determinação, né? A gente, não consigo, né, Luiz? Nada bem fácil, né? Nada bem fácil. Eu acho que para
para as pessoas que têm esse tipo de dúvida ou achar que não pode. Gente, a mente ela é um instrumento incrível. Então a mente ela pode fazer coisas inacreditáveis, porque uma vez que a mente é treinada, disciplinada, porque a mente ela precisa ser disciplinada, você pode atingir os seus sonhos, né? Porque existe uma coisa, você pôr na cabeça que você vai aprender e com a disciplina e a determinação você consegue chegar lá. Então isso é muito importante que as pessoas entendam. Existem pessoas que... não, mas eu sou burro demais. Não é uma questão de burro ou não burro. A questão é que tem pessoas que aprendem mais rápido e outras pessoas que aprendem... Precisa se esforçar mais, né? Precisa se esforçar mais, mas não significa que não se possa aprender. Então, todo mundo pode chegar lá, pode ser uma velocidade menor, mas se chega lá com a disciplina e a determinação da mente. É o que eu acredito. Você traz aqui um ótimo conselho para as pessoas, principalmente quem está chegando, né? Que chega cheio de dúvidas, cheio de dificuldade. A gente mesmo foi dificuldade, né, gente? Justamente. É legal a gente ouvir um depoimento assim, que as pessoas também imaginam, eu também posso chegar lá. Às vezes a pessoa tá passando por esse momento, né, dessa dúvida. Justamente. Então, basta acreditar e tomar ação. Porque nada cai do céu, tem que agir. Não é nada cai do céu. Agir é importante. E o budismo na sua vida? Fala aí, compartilha com a gente a importância de você ter conhecido, né? Porque você falou em mente aí, o budismo, né, atua, né, na nossa mente, né, trazendo pensamentos positivos. Não é só isso, você sabe muito mais do que eu, porque estudou e compartilha um pouco essa experiência do budismo na sua vida. Olha, eu pratico budismo desde 1996. Eu conheci o budismo aqui na Holanda e foi através de uma amiga de Minas Gerais que me apresentou a essa maravilhosa prática, a recitação do mantra Nam-myoho Renge Kyo, né? É um mantra que a gente recita durante essa meditação, e essa meditação ela pode ser feita em qualquer lugar. Você pode ir para uma praça, para um local onde você possa relaxar, e mesmo em casa, em qualquer lugar, você recitando esse mantra. E o mantra realmente faz com que a sua mente ela se acalme e você consiga focar nas coisas que são importantes para a sua própria vida, né? Porque às vezes uma mente saltitante fica muito difícil de saber o que é relevante na vida. Então, assim, quando você acalma a mente, isso que o budismo faz, você acalma a sua mente e os seus objetivos, ficam mais claros, seus sonhos ficam mais claros, para que você possa os torná-los em realidade. Porque, na verdade, somos nós que fazemos com que as coisas aconteçam na nossa vida, né? O poder da mente ele é imensurável. Então, assim, usando essa mente de uma maneira construtiva e positiva, você pode chegar lá. E cada um tem um objetivo diferente. Basta acreditar, tomar ação e disciplinar a mente que tudo é possível. E o que quer dizer esse mantra que você falou? O significado do mantra Nam-myoho Renge Kyo. Olha, o Nam-myoho Renge Kyo, o Nam significa ação, o Myo é o lado invisível, as coisas que não podemos ver, né? Tudo que está, existem coisas inexplicáveis, o lado místico, né, da vida é o Myo, e o Ho é o contrário, são as coisas que a gente pode ver e compreender, né? O Myoho, que os dois juntos significa lei mística, e o Renge significa causa e efeito, ou seja, é como se dissesse o Yin Yang, causa e efeito, ação e reação, é o Renge. Tudo que você pensar, falar e agir vai retornar para você mesmo, né? Então, e o Kyo é o som e a vibração, porque nós estamos conectados através de vibração e através do som. Estamos falando agora, estamos nos comunicando, e a vibração é uma coisa que, mesmo que a pessoa não entenda, você chega num certo local, você já sente uma certa vibração. Então isso são termos muito mais, são coisas muito mais fáceis de se entender quando se pronuncia o Nam-myoho Renge Kyo, e a gente entende que Kyo é vibração e som. Então mais ou menos significa isso. E uma frase para resumir isso, na minha Renge Kyo, poderia ser: eu tenho o controle da minha vida nas minhas mãos, ou seja, eu direciono na minha vida a direção que vai me fazer feliz. Maravilhoso.
Vou me tornar outra pessoa depois de Não, hoje. Luiz, e às vezes você entrega a sua vida na mão de uma outra pessoa. Eu sempre coloco que a gente não pode entregar a nossa chave, né? A chave da nossa vida Justamente. na mão de uma outra pessoa, né? Porque assim, o que elas fazem com a gente é o que a gente permite. Concordo, é verdade. E fala da sua vida aqui na Holanda. O que você faz? Como é a sua rotina? Gente, então eu trabalho para uma companhia de seguros e, além disso, trabalho também com música, né? Que agora eu descobri que eu tenho esse lado de compor música, né? Já compus várias músicas. Não é que eu tenha descoberto, foi a minha sobrinha que me lembrou. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu compus uma música, então eu forçava, gente, os meus sobrinhos literalmente a cantar a minha música. Só que com o passar do tempo, eu esqueci essa música. E a minha sobrinha, algum tempo atrás, ela me disse: você lembra que você forçava a gente a cantar essa música? Eu disse: eu não lembro. Ela lembra até da música. Então o que eu peguei? Com um pouco da música que ela lembrava, que eu criei aos 7 anos de idade, eu refiz essa música e estou no processo agora de gravar essa música. Estamos trabalhando na produção dessa música para gravá-la e realmente mostrar para as pessoas o que era essa música. E essa música que você falou que é em homenagem à sua cidade? Não, a minha homenagem à minha cidade já é uma outra coisa, porque eu fiz uma música, porque eu sempre falo para as pessoas, nós não podemos jamais esquecer de onde viemos, né? As nossas raízes são super importantes. E por gostar muito da minha terra, da minha cidade, a cidade onde eu cresci. Água Branca, no Piauí. Água Branca, no Piauí, justamente. Então, isso para mim, eu tenho como uma coisa muito preciosa. Então, eu compus essa música quando eu estava vindo da academia aqui em Amsterdã e veio essa melodia na minha cabeça. E aí eu comecei a escrever e no ano passado tive a oportunidade de me apresentar durante o aniversário da cidade, de 1º de julho. Tive a oportunidade de me apresentar nesse grande palco na cidade com todas as autoridades locais e fizemos até um videoclipe e realmente a música se tornou assim o hino da cidade, né? Show, né? Que legal. E um pouquinho, assim, rapidamente, assim, da letra da música. Eu ia falar assim, é segredo ou não é? Não. Então, compartilha um bocadinho com a gente. Ela foi pro palco e cantou, Priscila. Não, Pois eu está tava no pensando Spotify. da outra. Não, tava pensando da outra que você tá compondo. Uhum. É segredo ou dá pra mostrar um pouquinho? Um pouquinho eu vou fazer. A de Água Branca também, Tá. mas eu vou fazer. Então manda de Água Branca logo. Eu tava pensando na de Água Branca e a Priscila já tava lá pensando na outra. Tá compondo. Que tá compondo ainda, né, gente? Justamente. Olha, a de Água Branca, ela começa falando sobre as origens da cidade, pra você nunca esquecer as suas raízes. É isso que a letra fala, né? Então ela começa: somos aventureiros em busca da fonte, água que vem do riacho, água que vem da cacimba, água que vem dos rios, meu amor. Dia 1º de julho nasce uma princesa, minha princesa é você, que conquistou meu coração. Aí vem o refrão: Água Branca, meu amor, não importa onde eu vou, nunca vou te esquecer, não. Você mora no meu coração. Água Branca, meu amor, não importa onde eu for. É o blanche em francês, white water em inglês. Você me conquistou de vez. Olha! Eu adorei. Isso. Ou me vende. E a que tu tá compondo que a Priscila perguntou, é em homenagem a alguma coisa? Essa foi Da infância, da né? infância. Eu não sei nem como é que essa letra veio na minha cabeça, porque com 7 anos de idade você conseguir fazer algo como eu fiz, eu só fiquei pensando. Dom. E eu disse: muito estranho, porque agora eu tô tentando lembrar da letra, que agora me deu foi um branco. Mas eu vou tentar lembrar. Peraí, Não, só um minuto. Acontece com os melhores jornalistas. A gente não vai pedir pra você cantar, não, porque a já cantou música de Água Branca. Se você Então não vamos lembrar, deixar segredo, viu, Vamos gente? deixar Assim que essa música sair, vocês já sabem, né? ele avisa e Vocês vão ouvir. a gente ajuda a compartilhar. Com certeza, obrigado. Luiz, Fala. pode falar. Não, vai que eu nem tinha nada pra falar, mas... E você foi homenageado na sua cidade?
É isso? Eu fui homenageado na cidade, né? Recebi o título de cidadão, de cidadania honorária, né? De cidadão aguabranquense. Gente, cidadão aguabranquense foi uma grande honra receber da Câmara Municipal. Uma homenagem que me deixou assim, muito feliz ao falar, quando os vereadores e as autoridades se pronunciaram, ao dizer que a minha história de vida influenciou muitas pessoas, muitos jovens, e continua a influenciar a acreditarem nos próprios sonhos. Então, para mim, foi assim uma bênção receber essa homenagem, porque, na verdade, eu nasci na cidade de Demerval-Lobão, né, que é bem pertinho de Teresina, mas me criei, passei a minha infância e me criei na cidade de Água Branca. Então, temos essa ligação muito forte. E aí resolvi fazer essa música. E daí, quando eu fiz a música, que foi ser depois, foi uma consequência desta homenagem que me foi, desse título de cidadania honorária dado pelas autoridades locais. E como é que você se sentiu? Olha, eu me senti assim, não tenho palavra para descrever, porque foi muito emocionante ver aquelas pessoas falando sobre você, a influência positiva, porque eu fiquei um pouco envergonhado, porque eu não sabia o que dizer muito naquela hora, mas você ter uma homenagem e ver que algo que você fez influenciou alguém positivamente, para mim, gente, isso é muito precioso. E foi como eu me senti, assim, muito lisonjeado. Perfeito. Estamos indo pro final. Beleza, foi ótimo receber o Luiz aqui, ele que é jornalista, como eu. Me sinto muito honrada de ter você aqui nesse bate-papo com a gente. Foi um bate-papo muito gostoso, trouxe coisas positivas pra gente, que a gente vai poder dividir aí com os nossos seguidores. E queria que você chamasse a galera pra te seguir. Gente, vocês me sigam no Instagram. O meu Instagram é Oblanche, OBLANCHR, porque a pronúncia em francês é um pouco diferente, né? Digamos, a escrita, mas a escrita é Oblanche. Pois vocês podem me seguir pelo Instagram. Meu Instagram é Oblanche. Luiz, muito obrigada. Deixa eu pegar em você. Gente, isso aqui é tão importante. Ai, meu Deus, um piauiense aqui perto de mim. Ai, muito obrigada por esse bate-papo, Luiz. Foi, assim, maravilhoso. E realmente, assim, nós agradecemos demais, né, Priscila? Exatamente. Para vocês verem como existe gente interessante nessa Holanda, né, os brasileiros. Tudo que ele falou aqui, a gente vive isso também, porque a gente é imigrante, a gente precisa ter essa mente bem trabalhada, ter sempre essa força, né, buscar essa força dentro da gente pra gente conseguir viver aqui, né? Viver, que eu digo, não sobreviver, viver mesmo. Aproveitar as coisas boas, não focar só nos problemas, só no lado difícil, que tem, né? Tem muito desafio. Não é problema, é desafio, né? Temos aqui um aguabranquense e uma teresinense e uma manauara. Timonense, mas gosta da musiquinha de Teresina. Eu gosto da música de Teresina. Vamos terminar com a musiquinha? Vai lá. Quero ouvir essa musiquinha. Eu não sei se eu vou conseguir cantar toda. Você conhece? Eu não. Você me deixa um pouco sono, encanto de encantamento. Eu me anoiteço no teu corpo de mulher. Teus olhos de menina, teu olhar. Ai, troca, destroca, quem troca, minha Teresina, não troco jamais. Ai, troca. Aí tem uma parte que fala assim: de manhã eu olho pra Timon. E aí não sei mais, gente. Mas valeu demais. Gente, valeu demais. Foi lindo. Foi lindo, Foi lindo. Será que tem muitos piauienses aqui? Acho que não. Tem mais. Galera do Piauí, hein? Vamos seguir aqui, os piauienses. Sim, Pode pra conversar. Pode, Brasil, Holanda. Quem sabe a musiquinha, deixa aí nos comentários, que a Janaína esqueceu. Não, pois esqueci. Agora eu digo linda. E Manaus, uma homenagem a Manaus também, gente. Os manauaras vão seguir também. Manaus agora. Eu sou péssimo pra cantar. E do boi, faltou até uma música. Do garantido e do é de lá? Sou garantido, sou vermelho, de parente pra todo mundo ver. Vem viver. Essa música do Carrapicho. Do Carrapicho. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Essa é ótima. Nossa.
E tem a questão da nossa música, tem a questão da cajuína, né? Que é uma bebida lá tradicional lá do Piauí. Eu Que já bebi essa bebida aí, hein? é boa, não é? É. Tá vendo? A cajuína cristalina em Teresina, existimos, a que será que se destina? Traz o violão. Me desce a rosa pequenina. E é isso, gente. Isso eu acho que a gente pagou, como disse, tá pago. Cajuína, de Caetano Veloso, não esquecer, né? Cajuína, Então, cristalina em tá Teresina, de pago, Caetano gente, Veloso. tá pago. A gente cantou um pedacinho de uma música, cantou mais um trecho da outra, a Priscila cantou um trecho, tá pago. Gente, Nora, uma coisa pros manauaras, principalmente, que uma das coisas mais bonitas que existe em Manaus é aquele Teatro Amazonas. Nossa. Eu lembro que eu fui em Manaus alguns anos atrás para uma entrevista, que tinha concedido uma entrevista a um canal de Manaus. E nós fizemos, gente, a entrevista em frente ao Teatro Amazonas. Foi muita emoção de ver tudo aquilo, o Teatro Amazonas, principalmente porque eu costumava levar os turistas lá quando trabalhava como guia turístico. Então, assim, foi muita emoção. E aqui chegar e encontrar uma manauara, gente, é tudo de bom. Simples the best. Simples the best. Muito obrigada pela sua presença, Luiz. Muito sucesso pra você na Holanda. Obrigado. E é isso. Obrigado por compartilhar suas histórias com a gente, nos deixar mais forte.